Olá, olá, você, aluno da Estácio de Sá, aluno de jornalismo da Estácio de Sá, que vai encarar uma coisa chamada ENAD. Então, estou aqui para ajudar vocês, especialmente naquilo que é mais importante nessa prova, que são as tais questões discursivas. Duas questõezinhas discursivas que têm o maior peso na prova e são, evidentemente, aquelas que criam maior dificuldade para os nossos alunos aí. A gente vai mostrar para vocês, tecnicamente, como é que funcionam essas questões, essas duas questões, como resolver do ponto de vista técnico. Por quê? Porque somos jornalistas e no jornalismo o nosso trabalho é um trabalho extremamente técnico. E é isso que a gente vai examinar. A gente vai devagar, para e passo, verificando como é que se resolve essa questão. E eu vou trazer uma série de fundamentos aqui do curso de jornalismo para a gente poder entender muito bem como é que a coisa acontece. Legal? Pronto aí? Legalzinho? Então nós vamos dar uma olhada legal nessa prova do ENAD de 2018. Esse é o nosso ponto de partida, como exemplo, acho que é o melhor exemplo que a gente pode ter, para tentar entender como é que a coisa funciona. Você está prontinho? Vai me acompanhar aí, legalzinho? Água, chocolatinho, etc. Tudo aí, sofá, confortável, bacana. Então vamos lá. É jogo rápido porque é técnico. Eu vou mostrar para vocês algumas técnicas importantes que vão ajudar você, evidentemente, na sua vida aí também de jornalista, não resta dúvida. Então vamos pegar o exemplo do ENAD 2018. Vamos dar uma panorâmica na questão discursiva número 1. Vamos examinar essa questão aqui de perto. Eu vou ficar pequenininho aí no vídeo, ó. Legal, para não te atrapalhar. Então vamos lá. Formação geral, ENAD, questão discursiva. Então vejamos, olha, o ponto de partida são os textos, legal? Olha como isso é importante. Então, isso exige do candidato leitura, compreensão de textos e capacidade de síntese. Legal? Então, olha lá, presta atenção. Questão discursiva, você tem lá, você está reconhecendo aí quem matou Marielle Anderson. Está vendo aí? Teremos justiça? Então, olha aqui, vamos olhar as fontes, né? A primeira coisa que aparece é Nexo Jornal. Então, essa foto aí do Nexo Jornal, vamos lá, jornalista tem que olhar a fonte, né, gente? Isso aí é 27 de junho de 2018. Texto 1 da Anistia Notícias Brasil, texto 1. Texto 2 é o País Brasil. Vamos lá. Texto 3, olha lá, Bignet Blog, Marielle presente, está lá a fonte. E agora vem as palavras de ordem, né? Que é o monitoramento da questão. Então, olha só, a partir das informações apresentadas, redija, está no imperativo, mandando, então você tem que fazer isso, né? Um texto que aborde os seguintes aspectos. Então, há dois aspectos aqui a serem observados. Vejamos, o primeiro, o tensionamento entre a defesa dos direitos humanos realizada por Marielle Franco e a produção de notícias falsas. Então, olha só, eles estão pedindo para estabelecer ligações. O segredinho aqui é de ligações. Então, fica ligado aqui, ó. Tem que ligar a questão dos direitos humanos, Marielle Franco, e notícias falsas. Tem que ter essa ligação e os textos de apoio vão nos dar uma luz aí, legal? Mas eu quero lembrar você que a partir das informações significa dizer que o ponto de partida são os textos. Mas, evidentemente, você vai ter que levar o seu conhecimento também em consideração. Bem entendido? Os prejuízos da produção de notícia falsa para a sociedade democrática. Então, olha só, eu tenho que ligar um fato específico, que é o que ha acontecido com a Marielle Franco, a algo mais geral, que são os prejuízos e as notícias falsas. Então, há uma relação entre esses dois tópicos do particular para o geral. Então, eu tenho que falar da Marielle Franco para chegar no item segundo aqui, que são os prejuízos na produção de notícia, ou seja, a relação que existe entre as fake news e a sociedade democrática. Bom, estamos examinando isso com critério, porque é assim que você tem que fazer. Olhei aqui o que eles estão pedindo, agora vamos subir? Vamos para os textos? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos examinar texto por texto, entender texto por texto. Você está com a canetinha na mão? Eu vejo que aluno bom é aquele aluno que pega, sublinha, destaca, chama atenção. Ele está o que ele está fazendo? Elaborando o texto mentalmente, fazendo o que a gente pode chamar de um banco de ideias. Como eu vou organizar essas ideias? Primeiro, eu tenho que planejar. Evidentemente que se eu tenho prática da produção textual, eu planejo isso com muita facilidade.
Tá bom? Mas vamos lá. O que diz o texto 1? Acompanha aqui, ó. Conforme o relatório da Organização de Defesa dos Direitos Humanos Anistia Internacional, em 2017, entre 159 países, o Brasil apresentou o maior número de assassinatos de diversos grupos de pessoas, como jovens, negros do sexo masculino, LGBTI+, defensoras e defensores de direitos humanos, grupos ligados à defesa da terra, populações tradicionais e policiais. Então, o primeiro texto, ele traz uma informação, mais uma informação do que propriamente uma opinião. Toda informação traz uma opinião, mas ele é baseado numa informação, e o dado está posto aqui. Entre os 159 países, o Brasil apresentou o maior número de assassinatos. Esse é um dado relevante. Ora, o que isso tem a ver com Marielle? Isso está tratando de um assunto mais geral, e poderia ser um parágrafo de abertura do seu texto, porque ele está pedindo um texto dissertativo. Você está vendo que é um texto juntando essas ideias, é um texto de ideias, é um texto de opinião, logo um texto dissertativo. E todo texto dissertativo tem 3 momentos, começo, meio e fim. Você lembra do tempo do colégio? Pois é, não é nada diferente. Então é legal a gente fazer um parágrafo de abertura, e você pode tratar esse assunto no parágrafo de abertura, mostrando a gravidade que é o Brasil apresentar o maior número de assassinatos relacionados a pessoas que defendem os direitos humanos. Como isso é relevante, como isso mostra o grau de violência que existe contra essas pessoas na sociedade brasileira. É isso que o dado revela. E isso você apresenta na introdução. Vamos para o desenvolvimento 2 agora. Do particular, você está vendo que do geral, nós vamos para o particular, ó, porque agora vai falar especificamente da Marielle Franco. Então, eu começo com um parágrafo de abertura generalista, falando sobre essa ideia inicial, da importância de você combater essa violência e mostrar que esse dado é um dado bem relevante em relação à sociedade brasileira. Vamos para o texto 2. Negra mulher, mãe solteira, bissexual, moradora de favela, aluna da primeira turma do pré-vestibular comunitário da Maré, graduou-se em Ciências Sociais e realizou mestrado em Administração Pública. Sua vida fora construída na luta contra todas as estatísticas que fazem a morte, a prisão e a pobreza os destinos mais prováveis para as mulheres e os jovens pretos pardos neste país. Então, a Marielle é o testemunho de alguém que foi contra a corrente, contra a lógica, porque a lógica não seria ela nascida onde nasceu, vivendo a vida que vivia, conseguir se formar com mestrado em administração pública, graduar-se em ciências sociais. Então, ela está contra as estatísticas, ela é fora da rota normal. É isso que ela representa, na verdade. O grande mérito pessoal, sem dúvida, mas Marielle era inteligente demais para deixar-se iludir por uma ideia de meritocracia que ignora as estatísticas. Faz que não vê as desigualdades sociais e desconsidera que as pessoas não começam todas do mesmo patamar. Sim, essas observações aqui são bem relevantes. Agora você vê como esse texto aqui é um texto diferente do primeiro, porque esse é um texto basicamente opinativo. Legal, ele traz algumas informações, mas ele é basicamente opinativo. As informações estão a serviço da opinião, diferente do primeiro texto, que é muito mais informativo do que qualquer outra coisa, né? Então, o que esse texto nos traz aqui? Em primeiro lugar, que a Marielle foge das estatísticas, pelo que ela representa, pelo que ela é, o que ela se transformou e de onde ela veio, mas que ela não se iludia com isso, porque ela sabia como é que funciona a questão das desigualdades em nossa sociedade. Então, ela era bem realista em relação à sociedade brasileira. Muito bem, isso fecha com o primeiro parágrafo falando da violência da sociedade brasileira. Olha como tem uma ligação aí, tem uma conversa entre essas ideias. Vamos para o texto 3. Você está vendo que esses 3 textos possuem o que nós chamamos de uma intertextualidade. Eles se comunicam entre si, porque há em comum assuntos em comum, mas cada um trata diferentemente desses assuntos. Então, isso é intertextualidade, não é? Ele trata aspectos diferentes dentro de um mesmo assunto geral. Então, isso é o que nós chamamos de intertextualidade. Logo após o assassinato da vereadora Marielle Franco, ocorrido no Rio de Janeiro de 2018, os compartilhamentos, olha como agora é outro assunto, está falando da Marielle, está falando da violência, mas agora vai examinar a questão das redes sociais.
Então, os compartilhamentos nas redes sociais lançaram em nível internacional uma personagem política que, mesmo tendo sido uma das mais votadas, o que não é pouca coisa, na capital carioca, não tinha espaço privilegiado na agenda. Então, olha só, mesmo que ela tivesse um reconhecimento como vereadora, não é? Como parlamentar pela votação que ela teve, não tinha espaço privilegiado na agenda. Como assim espaço privilegiado na agenda? Explica isso. Durante a primeira quinzena de março, a coleta de publicações em que mencionava Marielle Franco totalizou mais de 3,5 milhões de tweets. As manifestações expressavam principalmente reações de apoio, marcadas por hashtags, e aí estão aqui as hashtags, tais, mas também circulavam, agora vem o ponto central, informações falsas. Por isso que ela não era uma personagem privilegiada na agenda. Ó. Por quê? Porque veio as informações falsas que associavam a vereadora a atos ilícitos e mensagens que relativizavam o seu assassinato em função de sua atuação política em favor dos direitos humanos. Então, aqui há uma oposição de ideias. Qual é a oposição? Mesmo ela sendo muito bem votada, mesmo ela participando de uma série de... sendo uma política importante, rompendo as estatísticas, ainda assim ela não era muito bem aceita pela agenda. Que agenda é essa? Pela sociedade de um modo geral. Por quê? E as notícias falsas mostram muito bem como ela era vítima fácil de preconceito pela sua condição de negra, de bissexual, enfim, de defensora desses direitos humanos. Ela era, evidentemente, objeto de preconceito. Tudo isso posto, então, como é que nós vamos organizar? Então, volta lá. O que eu preciso fazer? Um parágrafo de abertura em que traz, anuncia o que vai ser abordado. Então, vai expressar a questão da violência no Brasil, vai falar sobre essa violência, mas vai falar também sobre a violência nas redes sociais, que estimulam essas mortes que acontecem. A gente pode anunciar tudo isso na introdução. O que mais? Aí vem o item número 1, o tensionamento entre a defesa dos direitos humanos realizado por Marielle Franco e a produção de notícias falsas. Então, é essa contradição que está no último texto. Ou seja, o fato dela defender os direitos humanos, de algum modo, se contrapunha à agenda natural. Ou seja, por isso que ela era vítima de notícias falsas. Por quê? Porque ela se expunha a defender esses direitos humanos e boa parte da sociedade brasileira rejeita isso de algum modo. Vindo dela também, negra, bissexual, isso ainda dificultava mais a sua ação e estimulava, evidentemente, mais as notícias falsas. Ou seja, mesmo ela sendo vereadora, mesmo ela vencendo as estatísticas que a colocariam, quem sabe, na marginalidade, provavelmente, ela supera tudo isso. Mas o preconceito ainda continua. Por quê? Em função da sua cor, em função de ser mulher, em função de defender os direitos humanos. Ou seja, isso tudo explica o cerne da sociedade brasileira, ainda muito atrasada e preconceituosa, e aí a gente pode ligar isso com o texto inicial que fala das estatísticas de violência. Ou seja, essa violência não acontece por acaso, ela tem uma razão de ser. E o caso da Marielle Franco é a prova cabal, portanto, dessa ideia inicial. Então, há uma evolução aqui de um texto com uma introdução mais genérica que vai tratar mais particularmente da questão da Marielle Franco e vamos finalizar o parágrafo de finalização. Então, você tem chegando 3 parágrafos aí, são 15 linhas, 3 parágrafos, e que vai falar justamente do segundo tópico, os prejuízos da produção de notícias falsas para a sociedade democrática. Ou seja, essas notícias falsas produzidas pelo preconceito da sociedade, por não aceitar uma negra bissexual com voz, não é isso no cenário parlamentar, não é isso que se busca numa sociedade conservadora, como essas notícias falsas, no final das contas, acabam prejudicando uma sociedade democrática que busca a igualdade. Por quê? Porque a notícia falsa, ela estimula o ódio, ela estimula a segregação, ela estimula o preconceito. Esse é o problema das notícias falsas. Portanto, a notícia falsa sabota a sociedade democrática, ou seja, só a democracia se tivermos a circulação de ideias que ajudem essa sociedade democrática, ou seja, ideias de informação, de qualidade, que é papel do jornalismo. Então, as notícias falsas, em oposição ao jornalismo, em vez de ajudarem a sociedade democrática, elas trazem um profundo prejuízo para essa
sociedade. Bem entendido? Então, tecnicamente, é assim que nós produziríamos esse texto dissertativo, começo, meio e fim, fazendo as ligações necessárias e com uma evolução do particular para o geral. A gente vai transitar num parágrafo introdutório geral, depois particulariza e depois volta a discutir as fake news. É a estrutura de um texto, e a gente tem que partir dessa estrutura para produzir um texto, portanto, planejamento de um texto. O que vai ser examinado, então, nesse texto que você vai produzir? Sua capacidade de organizar ideias, sua capacidade de ler, interpretar, fazer as ligações necessárias e produzir um texto organizado tecnicamente em 3 etapas, começo, meio e fim, obedecendo àquela lógica dos itens colocados ali. Portanto, é um trabalho totalmente técnico de organização de ideias postas e, evidentemente, a última etapa de todo esse planejamento é como você realiza isso dentro do texto escrito, ou seja, dentro do período, como você consegue colocar essas ideias todas que eu soltei aqui dentro da ferramenta essencial da escrita, que é a construção do período por período, para a gente construir o parágrafo e os parágrafos, então, formarem o texto. É como se fosse um joguinho de montagem, é assim que funciona a produção de um texto. Por isso, técnica e não inspiração. O trabalho de jornalismo é justamente lidar com informações técnicas e a realização disso no plano linguístico, no caso do texto escrito, na construção dos períodos e dos parágrafos. Espero ter ajudado vocês a organizar essas ideias para que consigam fazer essa prova do ENAD e tirar uma notinha bem bacana aí, que é o que a gente está buscando, não é mesmo? Tamo junto!